A inteligência artificial já escreve texto, cria imagens, programa e analisa documentos. E faz em poucos minutos tarefa que antes demoravam horas. Mas existe uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer. Se a inteligência artificial consegue fazer o seu trabalho, por que uma empresa continuaria contratando pessoas? E antes que você pense que isso é apenas uma previsão distante, alguns dados mostram que essa transformação pode já ter começado, principalmente para quem está entrando agora no mercado de trabalho. Mas existe uma reviravolta nessa história. A inteligência artificial também pode acabar ficando mais cara do que um funcionário humano. Então, afinal, seu emprego realmente está ameaçado? Durante muito tempo, as empresas de tecnologia repetiam uma frase bastante confortável. A inteligência artificial não vai substituir você. Uma pessoa usando IA vai. Soa tranquilizador. Só que o discurso começou a mudar. Hoje, líderes de grandes empresas falam abertamente sobre automatizar funções, reduzir contratações e usar agentes de inteligência artificial no lugar de equipes maiores. Esses agentes funcionam como trabalhadores virtuais. Um analisa relatórios, outro responde clientes, outro escreve código, outro revisa contratos, e eles podem trabalhar juntos, dividindo uma tarefa em várias etapas. A pergunta que os investidores começaram a fazer deixou de ser: quantas pessoas precisamos contratar para crescer? Agora a pergunta é: precisamos mesmo contratar alguém para fazer isso? E daí que surgiu uma ideia cada vez mais comum dentro das grandes empresas: crescer sem aumentar a equipe. Muita gente imagina que uma profissão só corre perigo quando a inteligência artificial consegue realizar todo o trabalho de uma pessoa. Mas não é assim que a substituição acontece. Imagine uma equipe com 10 funcionários. Se cada pessoa começar a produzir o dobro usando IA, a empresa talvez não precise demitir todo mundo. Ela pode simplesmente deixar de contratar 5 novas pessoas. O trabalho continua existindo, a profissão continua existindo, mas a quantidade de vagas diminui. Esse pode ser o impacto mais silencioso da inteligência artificial. Ela não precisa substituir uma profissão inteira, só precisa fazer uma empresa perceber que consegue produzir a mesma coisa com menos gente. Há cerca de 3 anos, os grandes modelos de linguagem conseguiam realizar com confiança apenas tarefas rápidas, coisa que o humano resolveria em segundos ou poucos minutos. Hoje, alguns modelos conseguem executar tarefas complexas que levariam aproximadamente 1 hora para uma pessoa. Eles já conseguem analisar códigos extensos, encontrar falhas em contratos digitais, produzir relatórios, revisar documentos e até ajudar no desenvolvimento de outros modelos de inteligência artificial. Isso cria uma possibilidade curiosa e um pouco assustadora. A IA ajudando a construir versões ainda melhores de si mesma. Por enquanto, esse avanço está mais evidente na programação. Mas o mesmo padrão começa a aparecer em análise financeira, serviços jurídicos, atendimento ao cliente, marketing e produção de conteúdo. Agora vem a parte realmente preocupante. Os primeiros afetados podem não ser os profissionais experientes, podem ser justamente os iniciantes. Uma análise realizada por pesquisadores da Universidade de Stanford observou uma redução no emprego entre jovens de 22 a 25 anos desde a popularização do ChatGPT. A queda geral teria sido aproximadamente de 2,7%, mas nas profissões consideradas mais expostas à IA, a redução teria chegado a 12,8%. Entre essas áreas estão software, finanças, atendimento ao cliente e setores criativos. É importante ter cuidado com esses números. Nem todos os economistas concordam que a inteligência artificial seja a única responsável. Taxas de juros, desaceleração econômica e de custos de contratação também podem ter influenciado, mas existe uma coincidência difícil de ignorar. As funções iniciais são normalmente formadas por tarefas mais simples, repetitivas e supervisionadas. E essas são justamente as tarefas que a IA aprende primeiro. Um programador iniciante escreve funções básicas e corrige pequenos erros. Um analista iniciante organiza informações e prepara relatórios. Um profissional criativo iniciante produz versões simples de texto, imagens e campanhas. Hoje, uma IA já consegue ajudar bastante nessas atividades. E aqui surge um problema ainda maior. Se as empresas deixarem de contratar iniciantes, de onde virão os profissionais experientes do futuro? Ninguém nasce sênior. As pessoas precisam de primeira oportunidade para aprender. Se a IA ocupar os primeiros degraus da carreira, pode faltar gente preparada para ocupar os níveis mais altos em alguns anos.
A IA não ameaça todas as áreas da mesma maneira. É muito mais fácil automatizar uma tarefa que acontece completamente dentro de um computador. Por isso, áreas como telemarketing, atendimento, revisão de documentos, programação básica e trabalhos administrativos estão mais expostas. Já profissões que exigem presença física são mais difíceis de automatizar. Construção civil, limpeza, cuidados com crianças, manutenção, preparo de alimentos, cabeleireiros. Isso não significa que essas áreas estejam completamente protegidas, mas é bem mais simples pedir a uma IA que analise o contrato do que pedir que ela conserte um vazamento dentro da sua casa. Mas existe um detalhe que pode frear toda essa transformação. Quando usamos uma IA, cada pergunta, documento e resposta consome processamento. Esse consumo normalmente é medido em tokens. Tokens são pequenos fragmentos de texto que os modelos processam para compreender e gerar respostas. E em 2026, o consumo dessa ferramenta aumentou de forma impressionante. Grandes empresas passaram a utilizar trilhões até quadrilhões de tokens. Algumas criaram até rankings internos para descobrir quais equipes estavam utilizando mais IA. Quanto mais IA, mais produtividade. Pelo menos essa era a ideia. Só que as contas começaram a chegar e elas não eram pequenas. Quando milhares de funcionários usam modelos avançados durante o dia inteiro, o custo de processamento pode ficar enorme. Em alguns casos, um trabalhador virtual pode acabar custando mais do que uma pessoa. Talvez seja mais barato manter um funcionário. Isso mostra que não basta a IA conseguir fazer o trabalho. Ela também precisa fazer esse trabalho por um preço menor. As empresas ocidentais já estão buscando uma solução. Modelos de IA mais baratos, muitos deles desenvolvidos por empresas chinesas e disponibilizados de forma aberta. Esses sistemas podem custar apenas uma fração dos modelos mais avançados. E isso pode mudar completamente a equação. Se os modelos continuarem melhorando enquanto ficam mais baratos, tarefas que hoje ainda não compensam financeiramente poderão começar a ser automatizadas. O custo talvez seja a última grande barreira, e essa barreira está diminuindo. Profissões baseadas em tarefas digitais, repetitivas e previsíveis estão mais expostas, mas isso não significa que programadores, advogados, designers e analistas vão desaparecer. O mais provável é que essa profissão mudem. Um advogado poderá revisar muito mais documentos usando IA. Um programador poderá produzir mais códigos em menos tempo. Um designer poderá criar dezenas de versões rapidamente. Um atendente poderá cuidar apenas dos casos que a IA não conseguir resolver. O problema é que, se cada trabalhador produzir mais, a empresa pode precisar de menos trabalhadores. Por isso, talvez a pergunta errada seja: a IA vai substituir minha profissão? A pergunta mais importante pode ser: quantas pessoas serão necessárias para realizar esse trabalho daqui a 5 anos? Aprender a usar IA é importante, mas apenas saber escrever comandos não garante segurança profissional. Se todo mundo tiver acesso às mesmas ferramentas, isso deixa de ser um diferencial. O verdadeiro valor continuará estando em habilidades que a IA tem dificuldade para produzir. Entender problemas mal explicados, tomar decisões com informações incompletas, assumir responsabilidade, negociar, liderar pessoas, conhecer profundamente um setor e perceber quando a resposta da própria IA está errada. A ferramenta pode escrever um relatório, mas alguém precisa saber se aquele relatório faz sentido. Ela pode criar um código, mas alguém precisa entender qual problema deve ser resolvido. Ela pode gerar uma campanha, mas alguém precisa conhecer o público e responder pelo resultado. Você acredita que a IA vai criar novas profissões suficientes para substituir as vagas que serão perdidas? Ou acha que estamos caminhando para um mercado com muito mais produtividade, mas muito menos empregos?